Salve amigos, seguidores, famílias, Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você, sempre hoje em collab com Business, o podcast do mercado da música. Direto dos anos 80, 90, e eles são atuais, sempre foram letras políticas, letras reflexivas, letras que tocam o nosso coração. Nenhum de nós, hoje, Teddy Correia, na cidade de Curitiba, para falar, Mauro Miller, de Márcia. De Márcia. Essa excelente e bela música que está aí em todas as FMs, no YouTube, no Mainstream, no Spotify. É Vamos verdade. descobrir como é que funciona isso hoje? Sempre bom receber Teddy Correia entre nós, que eu admiro demais você. Já falei isso várias vezes para você, não me canso, porque isso é verdadeiro, é sincero. Bom, e agora admiração mútua. Ah, que legal. Ah, E eu valeu. quero saber desse sonho aí. Que sonho foi esse, cara? Seja bem-vindo, Teddy. Bom, obrigado. Obrigado por me convidarem para aqui para o Bioma 7 e para bater esse papo. A Márcia é uma música que nasceu de um sonho mesmo. E o sonho, como a gente sabe, né? Quem é músico sabe que é difícil tudo sonhar com uma música e quando tu acordar lembrar dela. Lembrar. Nossa, eu, por, sei lá, sorte, quando eu acordei, eu tinha sonhado com a música inteira. Quando eu acordei, eu ainda consegui salvar alguns fragmentos dos versos, da letra, alguma coisa de melodia, mas principalmente a história da protagonista, da Márcia. Né? E era um sonho daquele tipo de desencontro que se tem em multidão, quando está indo uma multidão para um lado, está vindo uma outra, e as pessoas se cruzam, se olham, e pinta aquele encantamento. Daí, esse cara que seria o meu amigo no sonho, ele olhou essa pessoa e não conseguiram parar. O fluxo de pessoas era tão grande, no sonho, de novo, eu digo. E aí ele só perguntou para ela, mas qual é o teu nome? E ela falou, Márcia. E aí ele chega num lugar onde estaríamos nós, amigos dele e tal. O mais engraçado é que é uma pessoa que eu não sei quem é. Não me lembro de ser meu amigo, mas tudo bem. Sou muito grato a ele por isso. Daí ele chega lá, pô, vi a pessoa, a paixão da minha vida, a gente se olhou assim, mas eu sei que é ela e tal. E a gente, mas onde é que ela está? Ela parecia, perdi, ela foi para lá e tal. E como é o nome dela? É Márcia. Daí a gente foi com um grupo de amigos, a gente ia chegando nos lugares que ela poderia estar e cantando já essa história da Márcia, Márcia, não sei o quê. Só que quando eu acordei, não lembrava de tudo, a primeira coisa que eu fiz foi anotar o que eu tinha e depois falar com o Bruno Calimán, que é um grande compositor e um cara que já está circulando bastante aí pelas novas gerações de artistas, né? Certo. E eu falei, cara, eu não vou conseguir terminar porque eu vou ficar tentando lembrar. E aí é o caminho mais fácil para estragar a música. Acaba travando. Exatamente. Daí eu disse, termina aí. A história é essa. Tenho esses versos, essa melodia, o resto é contigo. Aí 2 dias depois ele me mandou a música, que é como ela acabou ficando. Ou seja, Márcia é um exemplo clássico dentro da arte do estado de fluxo. Foi um insight originário num sonho, e se materializou nesse fluxo e que agora está eternizado, né? Exatamente, e eu fico imaginando aqui, você é um cara do livro, você é um cara que dá palestras, você é um cara que participa de vários projetos da arte, além da música que você faz. Que tal isso poderia se tornar até um roteiro de um vídeo, de um curta ou de um longa? Essa multidão, a gente já começa a imaginar na música uma cena acontecendo, né? Seria incrível, porque para mim foi muito cinematográfico mesmo. Esse tipo de desencontro a gente procurou reproduzir no videoclipe, né? Porque na Avenida Paulista é um lugar também de muita gente circulando e tal, né? E é uma ideia de desencontro muito comum nos dias de hoje, que são as pessoas que têm esse convívio rápido, se olham e daqui a pouco tu nunca mais vai encontrar aquela pessoa, né? Certo. No sonho ainda era um lugar tipo um parque temático, entendeu? Entendi. Então fazia sentido procurar. Se fosse na vida real, nunca mais ia encontrar, né? Exatamente. E depois da música pronta, qual foi a primeira ideia? Claro, gravar, colocar essa música à disposição da plateia, do público que você tem muitos fãs, mas o que você imagina que esse projeto te traz
pensando agora numa carreira Teddy Corrêa que tem lá já disco, que já tem um trabalho, e o que você pretende a partir dessa música como start, assim? Eu acho que, de fato, agora ela inaugura uma carreira solo que é paralela e é simultânea, digamos assim, ao Nenhum de Nós. Nenhum de nós. Continuamos fazendo os nossos Diferente shows. de Lupicínio? Diferente do Lupicínio, eu não consegui fazer dele uma tour, uma coisa assim. Entendi. Adoro esse projeto, que fico feliz que tenha lembrado dele, porque é um projeto que eu tenho um carinho muito grande. Mas, a partir de agora, e até em função de ter uma produtora por trás, interessada em levar adiante esse projeto, eu acho que agora nós vamos fazer isso. E é importante, eu acho que, ressaltar uma coisa. Mauro, tu sabe muito bem como é que são essas coisas assim. Cantar com uma banda é sempre aquela potência sonora atrás. É sempre a tua voz disputando espaço de frequência com guitarra, com bateria, com baixo, com... Enfim, no meio de dessa maçaroca de frequências, né, a tua voz tem que aparecer ali. E eu já estou com quase 40 anos de nenhum, eu estou buscando justamente uma outra coisa, que é o voz e violão, acompanhado às vezes de mais um violão, onde o espaço de disputa de frequência é bem mais restrito e a voz ela pode se colocar e se expressar de outras formas. Então, muito dessa minha carreira solo tem como ponto de partida isso, entendeu? Legal. A voz um pouco mais tranquila. Essa temporada que eu fiz num teatro lá em Porto Alegre, trabalhava muito as dinâmicas, às vezes quase não tocar, entendeu? Para a voz poder ocupar esse espaço. E é mais ou menos com essa ideia. Então, a Márcia é uma com banda, com guitarra, com tudo isso que tem numa banda, mas o projeto em si, ele caminha um pouco por esse lado. Né? O que, de repente, no futuro, né, porque já emplacou, quando você produz com essa estética mais acústica e o hit emplaca, lá para frente você pode meter uma distorção, você pode ter... Chamar uma banda. Isso, chamar Cria uma banda. liberdades, né? Essa tua carreira solo agora, você vai ter uma banda, evidentemente. Mas não por enquanto. Assim, Não por acho que enquanto. ainda vai esperar um pouco. Tá. Quero desenvolver um pouco mais essa vertente acústica. Algum spoiler para Curitiba? Eu acho que já tivemos algumas conversas aí com algumas pessoas responsáveis por alguns lugares, espaços e tal. Para o ano que vem, acho que eu venho com essa turnê acústica aí, né? Perfeito. Mauro, se me permite fazer aquela pergunta clássica? Pergunte, nem me lembro que pergunta você vai fazer, mas vai lá. Eu vou condensar 3 em 1. Vai. Para os fãs, Uhum. porque é o seguinte, Teddy, da pandemia para cá, o fenômeno rock anos 80 de covers em Curitiba, e eu acho que no Brasil inteiro, ficou muito forte. E eu não conheço uma banda em Curitiba que toque rock anos 80 que não toque o quê? Nenhum de nós. E o que eles tocam? Camila. E Astronauta de Marte. E astronauta, exatamente. Teddy, qual que é a história, a relação de Camila, Cazuza e a banda de vocês, por favor? Olha, essa história é muito legal, porque eu sou um fã incondicional do Cazuza. Acho que ele e o Renato foram os grandes letristas da nossa geração. Entre os maiores artistas, mas, assim, letristas geniais, né? E o que aconteceu foi que o disco tinha saído com Camila e um amigo do Cazuza, que era do Hanoi, lembra? O Arnaldo Brandão, né? É. Ele mostrou para o Cazuza o disco. Olha que interessante essa música aqui e tal. E na época o Cazuza falou, essa música tem que fazer sucesso. E tem que fazer sucesso. E ele ficava com isso obsessivamente, assim, porque ele gostava muito da música. E o Arnaldo disse, mas não está rolando e tal. Daí ele falou, eu vou gravar. Vou ajudar essa música a fazer sucesso, vou gravar ela. Certo. Só que ele já estava assim com pouca energia, com pouca força, o que torna a gravação ainda mais emocionante e um valor ainda maior para mim como fã. E ele gravou, cantou, mas só acabou saindo a música, e aí colocaram a participação da Sandra de Sá, que é uma voz maravilhosa também, né? Sim. Depois que ele já havia falecido num disco póstumo dele. Porque daí, nesse meio tempo, a música estourou. Então, ele deve ter ficado feliz. Ela já estourou, não tenho pressa de lançar a minha versão. Né? Mas a gente foi até o estúdio. Eu não consegui encontrar com ele, porque ele já estava bastante debilitado. Assim. Sim. Então, aquele dia que a gente foi ao estúdio, ele tinha intenção de ir, mas não conseguiu.
Aí a gente ouviu a versão, já feliz que ele tinha gravado, né? No fim, não consegui conversar com ele sobre isso mais, mas é um cara que eu tenho, nossa, uma admiração enorme. Agora, eu nunca contei essa história que a gente já conversou sobre isso. Eu nunca contei gravando, nem no ar, nem nada. Um dia, 1987, o Nenhum de Nós veio para Curitiba. Antes de Camila fazer sucesso nacional, eles vieram participar de um evento de uma rádio, chamava Domingo no Parque, da Rádio Caiobá FM. E estava lá a minha banda tocando e a banda Nenhum de Nós ia tocar também no mesmo evento. Aí, eu não sei qual dos três que chegaram para mim e falaram assim, vocês são a banda que vão tocar aí também. Se por acaso, talvez o Sadi, né? Pode emprestar os pratos da bateria, porque a gente não trouxe os pratos da bateria. Deve ter sido o Sadi. Aí o nosso baterista, já falecido, o Edson Miranda, o Edson falou assim, não, pode usar os meus pratos, eu empresto para vocês. E a gente emprestou os pratos da bateria para o Sadi Romrich, para ele tocar. E ele tocou naquela noite, naquela tarde. Foi um domingo muito legal. E assim que eu conheci o Nenhum de Nós, a banda e os integrantes da banda, e depois eu pude acompanhar como radialista e músico, acompanhar o grande sucesso que fez o Nenhum de Nós. Desde aquele momento em que vocês estavam fazendo aquela campanha de gravadora, né? A gravadora leva vocês para tocar em alguns lugares, dar entrevistas para rádios e TVs, para dizer, nós temos um disco, e aí Camila vai e emplaca. Quanto tempo demorou da gravação do disco, do álbum, até vocês descobrirem que Camila era um sucesso? Demorou bastante, cara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Tu lembra que nesse show tinha uns paraquedistas e que até hoje a gente fala do Nenhum que um paraquedista caiu, que o paraquedas não abriu. Tu lembra disso? Não lembro. Eu lembro dos paraquedistas. Então, a gente estava no palco e a gente estava vendo os paraquedistas. E aí um deles, o paraquedas murchou. Uau. E ele caiu. Só que a gente ficou assim, parado, olhando, né? E eu nunca tive a confirmação se ele caiu mesmo, se abriu o paraquedas de emergência. Nunca. Só me lembro dessa coisa, tanto que eu estou falando aqui, que me marcou, né? Que coisa louca. Mas isso é uma coisa interessante de a gente acompanhar, porque a ansiedade do artista lança o disco, vamos fazer sucesso. A Camila, ela teve muito trabalho antes, até que ela estourou nacionalmente. E ela estourou quando a gente já estava em estúdio para gravar o segundo disco. Entendi. Que coisa louca. Até então, a gravadora achava assim, putz, que pena, a gente gostava tanto dessa música, mas não aconteceu nada com ela. E aí aconteceu assim, a gente lembra do Globo de Ouro, que era um programa de parada de sucesso que a gente tinha. A gente fez 4 Globos de Ouro com Camila e logo colado, o próximo já foi com o Astronauta. E aí nós fizemos 12 seguidos. Certo. A gente só não ficava em primeiro lugar quando o Roberto Carlos estava ali, senão era Astronauta demais. Astronauta foi um fenômeno realmente, né? Entendi. De repente, é um recado para a gurizada nova que está no mainstream, no Spotify, por exemplo, e a gente já tinha IA, né, tomando parte aí, mas isso é uma outra confusão. É um recado, de repente, porque, por exemplo, às vezes o hit estoura porque é para estourar, ou também é um processo de maturação da obra. Você acredita nisso também? Eu acho que tem muito trabalho. Assim. Muito trabalho. Eu vejo o Mauro é um cara que, por exemplo, trabalha muito. Certo. Lança músicas, trabalha as músicas, faz videoclipe. Isso aí, tu vai construindo a trajetória. O que eu vejo, às vezes, são artistas jovens que querem um atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. Não existe. Nem receita pronta. Nem receita. O atalho é tu querer dizer assim, não, mas a gente vai dar um jeito, entendeu? Claro. Se tu for uma pessoa que tem um grande investidor e tal, ajuda na largada, mas se tu não tiver esse trabalho que a gente sabe que a gente tem que fazer, é o efeito, como é que é, balão, né? Sobe, esvazia o ar e ele desce de novo, né? Exato. Então, eu vejo que é importante fazer o trabalho, continuar produzindo, continuar fazendo canções, mesmo que a primeira não tenha sido tido o resultado que tu espera, é uma carreira, é uma construção. E não pode deixar a ansiedade tomar conta, porque se deixar, daí mesmo é que não acontece nada. Verdade. No sul do Brasil, eu tenho claramente 3 bandas que furaram a bolha.
2 do Rio Grande do Sul, eu considero Engenheiros do Havaí o nenhum, certo? E aqui em Curitiba o Blindagem, representando o Paraná. Me conta uma coisa, quando você ainda faz show com nenhum de nós, aonde você sente aquele público caloroso? É em Porto Alegre? É em São Paulo? Ou isso já virou unânime para o Brasil inteiro? Tem muitos lugares, assim. Tem públicos que são, às vezes, inesperados, sabe? Certo. Você vai tocar no Nordeste, numa cidade do interior, e tem um festival de inverno num lugar que está 34 graus. E aí bom, tá, mas vamos lá, né? E o público sabe cantar metade das músicas da banda e tal. Eu digo metade, porque já é muito, né? Então, eu vou te dizer assim, o Brasil geralmente manteve, eu digo geralmente porque tem algumas cidades que a gente não encontra, não, mas em geral manteve nichos do rock. Então tem público, em qualquer cidade tem um público de rock. E às vezes maior, às vezes menor, mas quando são eventos grandes, as pessoas são muito generosas, elas vão ver as bandas, cantam. E, é claro, daí a banda também tem que desempenhar, às vezes botar um cover no meio, botar uma citação, uma homenagem. A gente adora tocar, por exemplo, música do Raul Seixas, que eu sei que todo mundo diz assim, mas todo mundo toca Raul. Eu digo, sim, tem que fazer isso. Vocês gravaram Tente Outra Vez? Pois é, e o Raul é um cara que merece ter sempre o material dele lembrado e revivido e tocado e cantado, então tá tudo certo. Né? Agora, uma coisa que me ocorre é lembrar, vocês ficaram muito tempo, uma época, sem vir a Curitiba, ficaram um tempo. E aí vocês voltaram a Curitiba e eu tive o prazer de entrevistá-los de novo. E aí você me falou no meio dessa entrevista que vocês estavam com saudades de tocar em Curitiba. Depois do show, a gente conversou de novo e você falou assim, a gente precisa voltar mais. E aí vamos falar de trabalho, que também né? Você manter um circuito de voltar aos lugares, quem é visto é lembrado, e vocês voltaram, e uma vez e duas. Na terceira vez já fizeram no Teatro Positivo de novo, com um público grande. Nada melhor do que sustentar o trabalho trabalhando, até isso, né? O público, né? Foi um namoro que a gente teve que suar muito também, né? É o que tu falou, né? O artista tem que fazer isso. Né? Olha, eu quero tocar em Curitiba. Entendeu? Mas já faz não sei quanto tempo que não toca em Curitiba, então tem que tocar, tem que voltar lá. Entendeu? Isso é uma coisa que faz parte do nosso trabalho. Né? E chegar até onde as pessoas te recebem bem, as pessoas gostam de ti. Eu acho que o Sul aqui tem um público muito bom para nenhum de nós. A gente é do Rio Grande do Sul, mas do Paraná para baixo, incluído o Paraná, nos consideram como prata da casa também, né? Então, isso é muito bom, né? Isso é uma conexão muito boa que tem que manter, né? Outra coisa que acabou de acontecer comigo, contei para você antes de a gente gravar, no meu show, como as minhas músicas não são hits nacionais, eu faço isso, né? Eu incluo covers de bandas que eu gosto. E aí aconteceu de eu fazer uma incidental no final de uma música e começar a cantar a Camila. E eu faço geralmente a primeira frase da música, depois da última noite, até o final da estrofe. Eu paro a estrofe, se as pessoas aplaudem, acabou a música. Se as pessoas cantam junto, eu continuo cantando e já temos um combinado de olhar para a banda e eles começam a tocar a Camila. Aconteceu de novo em Joinville. A gente sabe que vocês têm um público grande lá. Joinville é maravilhoso. Porque a galera começou a cantar a Camila junto comigo, eu fui obrigado, com muito prazer, de fazer a música inteira. E aí a gente fez a música inteira e todo mundo viu. Foi um momento bacana do show, de tocar. Camila, o que representa na linha temporal do Nenhum de Nós? Não só como primeira música, mas o que representa? Eu acho que é a nossa marca registrada. O Astronauta é uma música que fez sucesso e tudo. Limba. As pessoas também associam muito a gente, mas eu considero que a Camila é a nossa marca registrada. Muito forte. E muito pela temática, sabe? Sim. Porque até hoje ela tem um impacto. Eu sempre falo assim, eu conto essa história na palestra, que a gente fica sem saber mensurar o sucesso e o impacto de uma música na vida das pessoas assim, a não ser pela parada de sucesso. Mas no caso da Camila,
quem nos ajudou a ver o impacto dessa música foi o IBGE. Porque o IBGE faz o censo a cada 10 anos. E antes da música estourar, no censo anterior a Camila, o Brasil tinha cerca de 10 mil Camilas. Entendi. E aí, quando veio o censo depois que a música estourou, passou de 200 mil. Olha só. Imagina, olha o salto. E hoje o Brasil tem quase 600 mil Camilas. Eu conheço Camilas que foram batizadas por conta da música. Não pode ser coincidência. É verdade. Como Não, tem Ana Júlia. Exatamente. Uhum. Estoura a música. E logo depois vem o censo, ou depois de um tempo vem o censo, e o número de Camilas triplica por 10, vamos dizer assim. Sensacional. Não é à toa. Então a gente tem essa noção. E é muito comum a gente encontrar Camilas que foram batizadas pelo nome da música, ou pessoas que se identificam com a temática, que fala de violência, de abuso contra as mulheres e tal, e que é um tema sempre, infelizmente, sempre presente, né? Presente, né? Quando ela foi letrada, escrita, é lenda urbana ou, de fato, no meio de vocês conheciam alguém que estava passando apuro? Eu conhecia. Você conhecia? Conhecia. E você tinha 17 anos? Não, nem ela tinha 17, mas para a ideia como um todo era interessante, né? Aquele caminho para digamos, para a vida adulta que estava passando por esse para compor aperto, essa história. por tudo isso aí. E sim, a gente se inspirou em acontecimentos reais para falar sobre um tema que é um tema muito real, né? Muito presente, muito falado. Exatamente. E Márcia é mais um nome que você coloca no título de uma música. E essa, você falou, né, veio de um sonho. O que você falou de carreira solo, né? Que você pretende fazer uma carreira solo. Você já tem outras músicas compostas para compor essa carreira solo? Como é que ela se desenvolve? Eu tenho já o material até para fazer um álbum. Mas Opa! Por enquanto, eu ainda estava com velocidade reduzida, vamos dizer assim. A gente passou por um aperto triste aí, que foi a perda de um integrante do verdade. Nenhum. Isso, para mim, era como um irmão, assim. Então, é difícil retomar as coisas, até da parte de composição e tudo. Fiquei um pouco, digamos, devagar, né? Então, estou retomando agora e estou retomando também as composições para fechar o álbum, para fechar um trabalho de mais fôlego, assim, né? E aí sim. E você tem essa parada de isso aqui cabe no Nenhum de Nós, isso aqui não cabe no Nenhum de Nós, cabe. Você seleciona assim a tua carreira como integrante do Nenhum de Nós e como carreira solo? Você pretende isso? É uma boa pergunta, Mauro, porque isso depende menos da temática e mais da fase da vida. Entendi. Entendeu? Assim, tipo, a gente, ali logo na saída da pandemia, a gente queria, precisamos botar uma música, começar a tocar alguma coisa inédita e tal. E eu tinha uma canção que eu falava um pouco sobre justamente a perda do Sadi, que ele também perdeu a esposa e tal. Então eu escrevi uma música falando disso. Então, era uma fase que aquela música tinha que ser do Nenhum, porque até eu chamei o Sadi, a gente finalizou a música juntos e tal. Então é mais pela fase da vida do que pela temática. Entendi. Alguém da banda canta além de você, nos ensaios, brincando? Ninguém gosta de cantar? O Sadi canta, mas ele canta num grupo de samba. Não de pagode, samba. Entendi. Que é o Regional Laranjal, que ele toca cavaquinho e canta também. Mas canta estilo Originais do Samba, que canta todo mundo junto, entendeu? Tipo um coral. Não tem a voz que aparece mais? Não. Entendi. Mas ele sabe cantar, o Sadi é afinado. Eu pergunto isso porque a voz do Nenhum de Nós ela é muito marcante desde o primeiro álbum. Você tem uma voz diferente. Se você comparar outros cantores do rock brasileiro, né, da música brasileira, você é letrista, você compõe, você escreve livro, você participa da cultura de uma forma muito ampla, muito legal, muito inteligente na maneira como você se expressa. E aí eu penso... o Sadi do ramo da química, da cerveja. O Carlos, o que cada um faz paralelamente para te dar dessa liberdade, para você dar umas escapadas e fazer outras coisas também? O Sadi, fora o ramo da cerveja, ele tem essa paixão pelo samba. E o Carlos e o Veco, eles estão com uma empresa, uma produtora de áudio
fazendo trilhas para exposições, para legal. desfiles, para espetáculos. Estão botando esse lado compositor mais assim à frente, né? Mas eu acho que é natural, sabe, que depois de um certo tempo, e olha, 40 anos, né? As pessoas, elas começam a triar cada um o seu caminho, assim, fazer suas coisas, né? Sim. E já tem uma compreensão de que isso é uma coisa que para mim vai ocorrer paralelamente, entendeu? Entendi. Se você perguntar para mim quais são os timbres da geração do Nenhum, que eu gosto, tenho 3 de pronto. Diga lá. O Teddy, o Frejá e o Lobão. São timbres de voz, assim, se você for ver, Particulares, são né? peculiares, são particulares. bem diferentes uma da outra, da voz, e né? acima da média. Acima da média. Mas São bem boas timbres referências. bem particulares. Particulares. Você, nas tuas palestras, Teddy, o que você traz de informação para o teu público? Como é que funciona isso aí? Eu criei uma fala, que foi a minha primeira palestra, hoje eu já tenho mais de uma, assim, mas a primeira é que eu faço uma analogia entre o funcionamento de uma banda e o ambiente de trabalho, o trabalho em equipe, Que legal. liderança, empatia, que a música também é bem importante que a gente saiba como praticar isso, colocar isso de uma maneira que faça parte dessa conexão que o artista tem, né? Sim. Então eu vou falando com isso, só que assim o meu gatilho criativo assim é com a música, e as pessoas trazem com a imaginação e o que eu vou provocando nelas a experiência delas para dentro da palestra, né? Poxa, que legal, cara. Então você une lá experiências motivacionais e de gestão empresarial mesmo. Principalmente gestão de pessoas, eu Gestão de diria, pessoas. porque estar numa banda há 40 anos praticamente com os mesmos integrantes, o pessoal que trabalha com a gente tem alguns que o que está há menos tempo está há 15 anos com a gente, tem gente há muito mais tempo. Então essa gestão aí é uma lição que eu aprendi e que eu procuro transmitir, porque eu acho que o meio corporativo ele tem muito de aprender com a arte. Tem. E tem até de tirar um pouco desse preconceito em relação à arte. Né? Mesmo. Isso. Eu sempre acho que a arte, como ela trata com a nossa sensibilidade, com a nossa maneira de ver o mundo, ela nos contribui para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, desde abrir um empreendimento até a nossa vida familiar, né? Então, a arte contribui, assim, se tu for pensar um CEO, tá? O cara é um líder de uma empresa, de não sei o quê. Se ele tiver um pouco de artista, ele vai ter muita vantagem em relação aos outros. O legal ele mencionar isso, e você está mencionando isso, Teddy, perdão. O Kiss, Gene Simons e o Paul Stanley. Cara, eles são business. Sim. Grandes gestores. Gestores. Exatamente. Gestores. Principalmente de marketing. Os caras Nossa, entendem Esses demais. aí são... Nossa. Ou o Mick Jagger. O Mick Jagger Outro. é um outro exemplo. Exatamente. Então, quando o Teddy fala, e principalmente graças a Deus o rock and roll levando isso para o meio corporativo, eu também acho magnífico. Eu quero dar um parabéns aí para todo mundo que esteja assistindo esse podcast, que é o meio empresarial entender de contratar esse serviço. A arte fazendo um plugin direto. E planejamento, né? Você vê, o Teddy acaba de lançar uma música e ele está correndo o Brasil agora para divulgar essa música. Isso é um processo de planejamento que qualquer empresa tem que se propor a fazer. Vocês estão agora quase completando 40 anos do primeiro álbum, que tem Camila, né? A minha preferida, eu já falei para você, é People Are. Que está no primeiro álbum. Então, tem esse lado também, vocês já estão imaginando o que vocês vão fazer para comemorar, porque tem que comemorar 40 anos de álbum, né? Vocês estão planejando, e você está planejando tua carreira solo. Como é que está isso na cabeça de todo mundo dentro da banda e da sua em particular? A gente sempre foi de planejar com bastante antecedência os nossos passos, assim, né? Mas esse nosso revés com o João Vicente, aí, essa perda, nos fez andar um pouco mais lento e deixar um pouco as coisas se desenvolverem, vamos dizer assim, né? Para então a gente pensar, porque, como se diz, é um amargo, é um doce meio amargo, né? Essa comemoração, por mais que a gente saiba que a gente tem que fazer, ela nos traz também um pouco dessa perda. Então tem que pensar bastante bem de como que a gente vai comemorar, mas deve comemorar. Entendi. Bloco final. Já? O papo foi bom então, hein? Já, porque eu quero ir lá pro hard rock. Encontrar essa Bacana. turma toda aí. Tomar um chopp. Tomar um chopp. E agora, então vamos falar de plano semana, mês. Divulgar a Márcia. Aqui é a primeira parada foi em Porto Alegre, a segunda parada agora aqui em Curitiba.
Mas a ideia é fazer outras capitais. Falando da Márcia, ela está indo muito bem nas rádios. É uma música que as pessoas se encantaram com ela, mesmo sem saber exatamente da história. Mas eu acho que também por conta do como ficou bom o timbre da minha voz com o do Bruno. É verdade. O trabalho dele, que também está se dedicando a divulgar essa música. Vamos ver até onde a Márcia nos leva. Se você imaginar, por exemplo, né, eu nunca ouvi falar nesse cara tal de Bruno Calimã e tal. Você lembra dos anos 80, o Peninha? Ninguém conhecia o Peninha. Ele teve que lançar um disco para as pessoas conhecerem. Mas antes disso, tinha muita gente, Sandra de Sá, Caetano Veloso, que gravavam músicas do Peninha, faziam sucesso. O Bruno é mais ou menos esse cara dos anos 2020, porque Fernando de Sorocaba, Jorge Mateus, Thier, Luan Santana, Luísa Posse, Jean Giovanni, o Camaro Amarelo é composição dele. Ele é um cara que está aí faz muito tempo com músicas de sucesso, mas ele mesmo, como ele era... Está começando agora. E está começando agora como carreira solo, aparecendo na frente junto com o Teddy, assim como o Alvin L, né? Tem tantos compositores, né, que são bons compositores e que não aparecem, agora está aparecendo junto com o Teddy. Sensacional. O Peninha e o Calimã. Bruno Calimã. Eles são produtores, musicistas, compositores, e eles têm o que o músico às vezes tem dificuldade, que é aquela criação base. Né? É muito difícil ter Ele é muito bom nisso. Essa facilidade, né, cara? Sensacional. Verdade. Hoje aqui, todos nós, com nenhum de nós, com Teddy Correia, meu amigo Mauro Miller, temos coisas em comum, além de sermos fãs de você, né? Temos esse apreço com o rock and roll. E, por favor, cara, nunca deixe isso desaparecer. Faremos o possível. Se tiver por aí. Com muita competência. Mais uma vez, obrigado, né, Teddy? É isso, um prazer. Legal. Prazerzaço. Bioma 7 com vocês, Teddy Correia, vocalista do Nenhum de Nós, a clássica banda Nenhum de Nós, Camila, Astronauta de Mármore, e agora a carreira solo dele, que para mim já decolou. E Curitiba te espera de braços abertos. Voltaremos. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre.